a gente ganhar mais. Bom, pessoal, para falar de entrevista diagnóstica familiar, primeiramente, vocês precisam entender em que situações, em que casos vocês entrariam em contato com esse tipo de psicodiagnóstico. Não se esqueçam que palavra de psicodiagnóstico é falar de uma avaliação psicológica em contexto clínico com fins diagnósticos. Então, o psicodiagnóstico, nunca se esqueçam que o psicodiagnóstico, sim, também é uma forma de avaliação psicológica, viu, galerinha? Não tem diferença. A única diferença é que o psicodiagnóstico é de um contexto mais clínico e tem como objetivo uma intervenção clínica. Então, assim, para falar de entrevista diagnóstica familiar, quando normalmente, o que acontece aí para que a gente precise fazer uma entrevista diagnóstica familiar? Normalmente o que acontece é o seguinte, né? Os pais, eles entram em contrato, ou os pais ou os responsáveis entram em contato com o serviço de psicologia para quê? Normalmente é a criança ou a adolescente que eles acreditam que está dando problema, né? E aí eles falam assim, seguinte, meu filho tá dando problema e eu quero aí trabalhar com ele, fazer uma psicoterapia, não sei, ver o que tá acontecendo. Beleza. A partir do momento em que temos duas opções, né? Tem a opção da psicoterapia já direcionar para psicoterapia, né? E temos a opção de fazer esse diagnóstico familiar para verificar se existem agravantes em outros membros da família também. Né? Porque eu acho que eu falei na última aula para vocês, muitas vezes, gente, o que acontece? Acontece que o membro da família que está sendo visto como problemático, na realidade, é o membro que menos é problemático. E é o membro que normalmente traz a sintomatologia que não é só dele, né? Ele traz ali uma sintomatologia que normalmente tem referência a outros membros, a outros locais de fala ali da família. Então, assim, é interessante a gente pensar em entrevista diagnóstica familiar quando a gente vai tratar não só de terapia familiar, né, terapia em conjunto, inclusive eu tenho muito interesse, não sei se vocês têm, gente, mas eu tenho muito interesse em procurar estudar um pouco mais sobre terapia familiar, porque me parece um negócio muito interessante, gente, bem psicóloga Ana Ri com óculos no caso de família, menina, meu sonho. Professor Socorro me mata se me ouvir falando isso. Mas, então, quando os pais eles levam a criança ou adolescente, né, para o serviço de psicologia, e aí se a gente quer ter acesso a um repertório maior, entender melhor a abrangência daquela situação, a gente parte para essa entrevista diagnóstica familiar. Bem, inicialmente, precisamos entender que é muito difícil para a família procurar ajuda, né? É muito difícil já procurar auxílio para a criança. Imagina levar em consideração que talvez a questão não seja só da criança. Então, já existe uma resistência ali das pessoas que buscam logo no início. Então, eles vão buscar ajuda, muito provavelmente porque eles não estão mais conseguindo lidar com os sintomas que a criança está apresentando. Provavelmente já tentaram de outra forma, e muitas vezes essa forma que é utilizada é a punição, né? Ou então, muitos casos de desvio de comportamento, ou então do que os pais acreditam ser desvio de comportamento, normalmente as famílias tratam enchendo a criança de coisa, né? Então, assim, meu filho tá dando problema, meu filho tá desobediente, ele tá agressivo. E aí essa pessoa, ela primeiro vai tentando as alternativas individuais que ela acredita que vão dar certo. Então, a primeira coisa que vocês veem, pode assinalar, principalmente se vocês forem atender família de classe média alta, classe média baixa. A mãe vai entupir a criança de atividade. Então, vai tacar a criança em inglês, karatê, natação, escambau a 4, porque de alguma forma ela acredita que aquela criança, sei lá, tá sobre um emblema de agressividade e ela precisa liberar. Gente, só um momentinho, deixa eu só pegar meu outro celular que eu deixei bem aqui. Pronto.
E aí, gente, só um minutinho. No primeiro corredor à direita, sala 3. Pois é, continuando. Então, quando essa família chega para procurar auxílio, é porque elas já tentaram várias outras formas de lidar com aquela situação. Inclusive, é nosso papel buscar e entender e olhar quais são essas outras formas que foram utilizadas pelos pais como estratégias para conseguir, não conter, mas conseguir controlar aquele comportamento. Alô? Obrigada. Tchau. Gente, ganhei um Subway. Que emoção, eu tava morrendo de fome. Bom, então vamos lá. Aí, então a gente já precisa partir da resistência. A gente já precisa partir do pressuposto de que aquela família vai chegar ali já resistente ao processo, que é o que acontece na maioria das vezes. Ou então, ou na resistência, ou a partir de um sofrimento psíquico, né? Porque muitas vezes a sintomatologia da criança prejudica a família, etc. Então, ou é um sofrimento absurdo, ou ela vem já com resistência, ou então já achando que não dá jeito, não tem jeito mais, e etc. Mas é muito difícil procurar esse auxílio. Quando a família ela parte da resistência, quando ela chega no consultório, né, na clínica, com essa resistência, muitas vezes essa família, esses responsáveis, eles resistem às interpretações. Então, tudo que você vai falar, a pessoa vai dizer, mas eu já tentei isso. Né? Aí você faz um plano de ação, né, dá uma devolutiva bacana ali, tentando abranger, a pessoa fala, isso não dá certo não, isso aí não tem nada a ver. E aí você faz uma interpretação e ela fala, não é isso não, e etc. Então, assim, gente, uma coisa que a gente precisa ter bastante consciência é de que vai rolar. Essa resistência já é prevista de acontecer, essa barreira. E muitas vezes essas barreiras, né, que essa família, que esses responsáveis impõem sobre as suas interpretações, sobre as suas observações que você realiza ali no momento, o que acontece é que eles realizam, essa família tem essas barreiras justamente porque, primeiro, eles não querem engajar no processo, não é um processo que os satisfazem estar e participar, e segundo, porque eles estão em negação, eles não querem aceitar, né, que as questões que são pertinentes à criança muitas vezes têm relação com eles mesmos, muitas vezes têm relação com a estrutura familiar e como ela se configura. Então, e outra coisa que os pais eles têm muita dificuldade de observar é que o filho não vai ser exatamente a projeção daquilo que ele quer. Então, a partir do momento em que você entra em um confronto, quando eu falo de confronto, eu estou falando de briga. No momento em que você expõe certas coisas e você observa algumas atitudes da criança, e essas atitudes ou essas observações não condizem com o que a mãe está projetando, muito provavelmente vai haver aí uma resistência, vai haver um embate, vai haver um conflito. Eu estou usando termos psicanalíticos, né? Resistência, projeção e etc. Mas essa questão aí da resistência dos pais e dessa resistência mesmo deles a aceitar observações e dependendo do que for, né, essa não aceitação tem relação com essa projeção, isso não pertence somente à psicanálise, tá, gente? Essa questão aí dos pais colocarem sobre os filhos os seus desejos, colocar sobre os filhos as suas aspirações e o modelo que eles procuram não é exclusivo da psicanálise, isso é algo levado para todas as outras áreas. Então, entendam essa projeção como aspiração, o desejo do pai, da mãe, do responsável àquela criança, para o que aquela criança cumpra. Bom, é importante que nós, como psicólogos, possamos abrir um espaço para que os pais apresentem a dinâmica da família. Então, por exemplo, né, dentro de uma estrutura clínica ali, quando você vai realizar uma entrevista com a família toda,
e você percebe que, não sei, a mãe briga muito com as crianças, a mãe fala, menino, para com isso, e não sei o quê. Você, no momento dessa entrevista diagnóstica diferencial, você não vai corrigi-la. A não ser, claro, né, que haja ali uma agressão na frente do profissional. Aí você intervém, mas a partir da entrevista diagnóstica, em que você vai estar ali com os membros da família realizando essa entrevista de forma mais aberta, etc., não é seu papel corrigir, olhar, observar, ficar tentando modelar o comportamento da família. Até porque pensem que se a família tá ali na frente do psicólogo, vai parecer um negócio de super nani, né? Tem uma pessoa de fora observando, já gera um constrangimento ali. E aí, a partir do momento em que você faz comentários e você tenta regular a situação, o constrangimento fica muito maior, você não consegue observar aquela configuração de forma espontânea, então você já quebrou ali com um dos grandes objetivos da sua entrevista. Então, é permitir essa liberdade de conversa, é permitir essa liberdade de vivência, mesmo que seja algo restritivo, né? A partir do momento que você vê, a mãe ou o pai não tá deixando a criança brincar de certas coisas, não tá deixando... Você não vai chegar e falar, não, deixa ela brincar. Não, porque é exatamente nessa configuração, se você observa que a mãe trata as crianças de maneira autoritária, já é aí algo a ser interpretado, já é algo a ser levado numa entrevista devolutiva. Então, o papel do psicólogo, a maior parte do tempo em uma entrevista diagnóstica familiar, é o papel de observador, é o papel de apontador, de observador, de interpretador, da pessoa que vai levar algumas observações de forma sucinta e essas observações vão ficar muito mais claras, muito mais descritivas a partir da entrevista devolutiva, ok? Bom, na entrevista diagnóstica interventiva, gente, é diferente. Porque na entrevista interventiva, você vai apontando determinadas coisas durante ali a sessão de entrevista, né? Então, a gente vai ver mais pra frente como é que acontece essa entrevista. Mas você tá lá sentada, né, com a família, com a caixa lúdica, elas estão lá brincando. E aí você percebe alguma coisa, você percebe que a mãe tá sendo autoritária, né? E você vai lá e aponta, né? Acredito que você me parece ser uma pessoa muito autoritária no seu dia a dia, né? Então, a entrevista interventiva, ela já vai partindo desse pressuposto de que haverão observações e interpretações no meio do caminho, ok? Então, a gente faz um balanceamento, mas é claro, sempre essas intervenções nunca vão ter o objetivo de restringir, nunca vão ter o objetivo de chamar atenção. Vão ser apontamentos, né? Vão ser observações que você vai delimitando ali ao longo dessa sessão, ok? Bom, no início, logo na entrevista inicial, que você vai sempre para conversar com os responsáveis da criança, ele vai chegar e ele vai explicar lá tudinho, né? Ele vai dizer, eu acho que meu filho tá fazendo isso, meu filho tá tendo muitos comportamentos desviantes, ele não tá obedecendo, eles reclamam dele na escola, etc. Vamos lembrar do caso do Roger, que a gente viu semana passada, né? O Roger tá tendo muitos comportamentos desobedientes. Acho que é assim, né, gente? O caso dele, agora me esqueci completamente. Mas era a avó e era a criança que ela ainda mamava na mamadeira, chupava chupeta. Agora eu tô confusa. É esse, gente, o caso do Roger? Alguém lembra do que falava mais ou menos do caso do Roger? Porque eu tô... São tantos estudos de caso que vem durante a semana que eu vou confundindo um com o outro. Mas eu acho que era comportamento desobediente, né? Que o Roger tinha. Que ele não sei. Mas, enfim. Logo de início, quando você senta com os pais para conversar, né? E aí você começa lá a conversa, né? Entrevista, pergunta o que trouxe eles aqui. Então, ele vai citando várias coisas sobre a criança. Só que eles vão estar um pouco confusos, eles sabem o que desagrada a eles, mas normalmente eles sempre direcionam isso para a criança ou para o adolescente e nunca falam de um contexto familiar no geral. Então é o fulaninho que está fazendo isso, o fulaninho que está tirando notas baixas, o fulaninho que está tendo crise, o fulaninho que está batendo nos outros, está sendo agressivo e etc.
E o que acontece muitas vezes, gente? O que acontece é que nós, psicólogos, muitas vezes, frente a essa demanda de desconfundir os pais, de desconfundir as pessoas que vêm conversar com a gente, que vêm requerer esse psicodiagnóstico, a gente muitas vezes antecipa a queixa. Às vezes a gente pega, e a gente falou isso sobre isso semana passada, às vezes a gente pega essa queixa, né, que o pai trouxe e trata isso como demanda principal. Ah, então a demanda principal é porque o fulaninho é desobediente. E aí você coloca isso como demanda principal e isso a ser explorado. Mas a gente não pode fechar essa queixa principal somente com o relato dos pais, somente com o relato dos responsáveis. É necessário que a gente faça, né, uma avaliação um pouquinho mais profunda, tanto da família quanto da criança, né, do paciente em si, para a gente perceber se aquele realmente é o motivo latente. E aí, como eu coloquei no slide, nós temos dois tipos de motivação de queixa. Temos o motivo manifesto, que é o que os pais trazem como queixa, né? A desobediência, o comportamento desviante, a não concentração, a agressividade. São os sintomas que os pais conseguiram observar. E o motivo latente é diferente. O motivo latente é aquilo que, a partir desse aprofundamento do caso, né, a partir dessas outras sessões que você vai estabelecer, o que vai surgir daí? O que você vai observar que necessariamente é o centro da questão? Ok? Então, a maioria das vezes é diferente. A maioria das vezes o que a pessoa traz como problema não é necessariamente o maior problema. E isso você precisa se aprofundar para conseguir conhecer melhor. Bom, a partir dessa visão de entrevista diagnóstica familiar, nós temos 4 etapas que normalmente são utilizadas. A primeira etapa é a entrevista inicial, né? Como todo bom psicodiagnóstico inicia com uma entrevista, o psicodiagnóstico familiar também. Essa entrevista inicial, normalmente, ela ocorre com os responsáveis da criança ou do adolescente, ok? É imprescindível, gente, que, por exemplo, se a criança ou se o adolescente é criado por 2 responsáveis, esses 2 responsáveis compareçam, não só na entrevista inicial, como em todas as fases desse processo, ok? Então, é importante isso ser frisado. Logo no início, quando você vai estabelecer um contrato terapêutico, você vai sentar e conversar com os responsáveis, explicar tudo o que vai acontecer aí no meio do caminho e deixar bem claro que esses responsáveis precisam acompanhar todo o processo, entendeu? Precisam se responsabilizar por isso. A segunda sessão é a sessão lúdica, com a criança exclusivamente ou com o adolescente, dependendo da idade. Agora, se vocês souberem melhor do que eu, me corrijam, mas eu acho que o lúdico, no caso do brincar mesmo, é utilizado somente até os 12 anos, não lembro muito bem. Mas falando exclusivamente de criança, a segunda sessão é a sessão lúdica, que é apenas com a criança. A terceira sessão é a entrevista familiar, onde estarão na entrevista não somente os responsáveis por essa criança, mas também todas as pessoas que moram na casa. Então, se na casa mora o pai, a mãe, a avó, os tios, os sobrinhos e os primos e não sei quem, são todos os moradores que convivem com aquela criança ali no dia a dia, ok? Quarta sessão é as sessões devolutivas. Normalmente são 2, né? Uma em que você devolve as demandas ao responsável e a outra que você vai devolver essa demanda para o paciente, ou para a criança, ou para o adolescente. E é na sessão devolutiva que você vai fazer e você vai destinar os devidos encaminhamentos. Alguma dúvida que tem aqui, gente? Estou perguntando para aproveitar e dar uma mordida no meu sanduíche. Socorro. Eu acho que um desses molhos tá... Não sei não. Esses molhos estão meio estranhos. Um gosto esquisito. Bom. Então vamos etapa por etapa. A primeira etapa é a entrevista inicial. Semana passada eu falei pra vocês que eu ia preparar um modelo, né? Um modelinho básico de entrevista inicial eu preparei. Esse modelo de entrevista inicial,
ele é mais utilizado para esse serviço familiar, né? Mas algumas perguntas dele também podem ser utilizadas em outros casos, né? Em outras demandas. Mas, pois bem, na entrevista inicial, como a gente viu, primeiro, ela não tem a função só de você entrar em contato com a demanda, mas como de entrar em contato com a própria pessoa, né, com o paciente, estabelecer esse vínculo terapêutico. Então, esse primeiro contato, ele é fundamental, gente, para dizer se a pessoa vai voltar ou não. Tem 2 pontos da psicoterapia que são onde os pacientes mais desistem. Um deles é logo no início, depois da primeira sessão, e o outro é no momento de confronto, né? Quando a pessoa ela é confrontada em um ponto em que, de alguma forma, ela não consegue lidar, ela desiste da terapia. Claro, desistência, né? Às vezes tem alta, mas é diferente. E essa primeira entrevista, esse primeiro contato, ele meio que faz um filtro, assim, né? Dos pacientes, se a pessoa vai ficar ou não. E vai depender muito de como você vai estabelecer esse contrato e o contato terapêutico com o outro, certo? Tem muita gente que ferra completamente com o primeiro contato, sabe? E é um deslize, porque imagina só, que lembrem que quando você vai no psicólogo, a maioria dos pacientes, quando ele vai no psicólogo, ele está em um sofrimento absurdo. Então, um deslizezinho, já na primeira sessão, quebra completamente o ciclo de confiança que você teria que estabelecer com aquele paciente. Então, nessa entrevista inicial e nesse primeiro contato, a gente precisa ser o mais cauteloso possível. É lembrar que no primeiro contato a gente fala muito pouco, a gente aponta muito pouco, a gente evita ao máximo fazer interpretações e etc. no primeiro contato. Inclusive, a professora Eliane brigava muito comigo por causa disso. Porque no primeiro contato eu já tirava interpretações e já queria devolver. O quê? De desistência na primeira sessão? Já aconteceu. Já aconteceu. Gente, eu vou contar um caso para vocês. Vou até pausar aqui o vídeo.